Próximo tópico, senhores, consumação e tentativa. Dois institutos aqui, muito recorrentes em prova, você precisa saber. Bom, senhores, quando o indivíduo ele tenta chegar a um resultado criminoso, quando ele tem a intenção de cometer um crime, o que que ele visa de início? Bom, ele visa chegar àquele resultado que ele pretende. E chegar a esse resultado perpassa sobre o quê? Perpassa pela consumação. Passa pela consumação. Como assim, André? O indivíduo quer matar uma pessoa, ele quer ver aquela pessoa morta, ele quer ver a sua vítima chegando ao fim da vida, ainda que esse fim tenha sido proporcionado por meio da sua conduta. Esse é o resultado, essa é a consumação visada por ele. Tá certo? E de forma conceitual, o artigo 14 vai dizer que disse crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, se o artigo 121 diz matar alguém, quais seriam esses elementos que definem esse tipo penal? A conduta de tirar a vida de outra pessoa. Então, se no mundo real aqui uma pessoa tira a vida de outra, esse crime está consumado, o crime de homicídio está consumado. Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Quando o indivíduo inverte a posse da coisa, ainda que essa inversão não se dê de forma pacífica, mansa, desvigiada, teoria da Mócio ou da apreensão, o crime está consumado. Porque a definição trazida pelo artigo 155, a definição legal lá do artigo 155, ela está aqui presente. Então a alteração no mundo real ela existe e tem conformidade com o que prevê a norma penal que foi violada. Então esse crime também estaria consumado. Crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Já o crime tentado, que é o que mais nos importa aqui nesse artigo 14. Já o crime tentado ele acontece quando? Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o agente que está com a intenção de subtrair a coisa ali a móvel, mediante violência e ameaça, artigo 157 do Código Penal agora, crime de roubo. Saca a sua arma no meio da rua, vê a vítima, aponta a arma para a vítima e fala: se você não passar a carteira, eu te mato agora. Dobra a esquina no exato momento em que ele fala isso, é uma guarnição policial militar. Ele vai ficar? Não vai ficar. Ele bota a arma na cintura, mete o pé e vai embora. Me pergunte agora, ou melhor, faça a si mesmo a seguinte pergunta: se a guarnição policial militar não tivesse aparecido na esquina, ele teria realizado a subtração? Ele teria invertido a posse? Ele teria pegado a carteira? Porque ele fugiu sem pegar a carteira porque viu a guarnição e não queria ser preso, ou não queria até morrer. O que acontece? O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. A, o aparecimento da VTR era algo que ele queria? Não. Circunstância alheia à sua vontade. Apareceu, meu irmão, e agora se eu ficar, eu vou morrer. Se eu ficar aqui, eu posso morrer, eu posso ser preso em flagrante. Então, nesse caso, eu vou embora, ainda que eu não tenha pegado a carteira do cara. Melhor pegar. Se ainda assim a VTR iniciar o acompanhamento e realizar a captura, a captura e a condição coercitiva da delegacia, quando chegar lá, o delegado não vai prender em flagrante pelo roubo consumado, vai prender em flagrante pela tentativa de roubo. Porque não houve a inversão da posse, por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, ele até queria que a carteira tivesse sido subtraída, até queria colocar a carteira antes de fugir. Ele até queria consumar o crime de roubo. Mas não conseguiu por quê? Porque a VTR, a guarnição policial militar, apareceu. Crime na sua forma tentada. É muito importante, senhores, que vocês percebam que o crime aqui não se consuma não porque o agente deixa de agir para consumar o crime, porque ele desiste, porque ele se arrepende de forma eficaz. Serão institutos estudados por nós mais à frente. Não. Ele queria muito, mas não conseguiu. Por circunstâncias ali à vontade dele. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Tá certo? Se a VTR não tivesse aparecido, a vítima teria entregado a carteira a ele e ele teria levado a carteira. Ou seja, o crime estaria o quê? Consumado. Mas a VTR apareceu. Crime, ó, na modalidade tentada. Tá certo? Beleza? E a esse crime, na sua modalidade tentada, a gente pode aplicar a mesma pena no crime consumado? Não. Por quê? Porque assim não faria sentido, né? Diferenciar o que seria um crime consumado e tentado. Aplicaríamos a mesma pena para ambas as hipóteses. Na verdade, nós adotamos a chamada teoria objetiva quanto à punibilidade do crime tentado. O que eu quero dizer a você é que a gente vai se atentar ao fato na hora de punir, ou seja, o fato se consumou, então aplica a pena do crime consumado. O fato não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, a gente não pode aplicar a mesma pena do crime consumado, porque o crime aqui é tentado. O que a gente faz? Parágrafo único. Pena da tentativa. Salvo disposição em contrário,
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, ou seja, o agente praticou a conduta, iniciou a execução, no entanto, não conseguiu consumar o crime. Eu vou aplicar a pena do crime consumado? Não. Vou aplicar a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços, ou seja, menos que a pena do crime consumado. Só que aí vem a pergunta, André, eu aplico, como é que eu faço para decidir? Se eu aplico 1 terço ou 2 terços? Ou meio termo disso aí? É a tarefa do juiz, mas a, a, a título de conhecimento eu vou trazer para você. Imagine que a consumação está aqui, ó. Vou colocar em vermelho. A consumação está aqui, ó. Consumação. E a conduta do agente no primeiro caso, tá aqui. Conduta dele, ó, tá aqui, ó. A conduta está distante da consumação. Eu vou aplicar naturalmente, se o crime ficou longe de ser consumado, eu vou aplicar a maior redução, para que essa pena não se aproxime da pena do crime consumado. Porque olha a distância que ficou entre a conduta dele e a consumação. Usar o crime de homicídio agora. Disparou 5 vezes, não acertou nenhum dos disparos. A vítima sequer teve que ir para o hospital. Não tomou nenhum calmante para se acalmar. O crime chegou perto de se consumar? Não chegou perto de se consumar, pô. Então a diminuição aqui ela tem que ser máxima. Ou seja, eu vou diminuir de 2 terços para a pena ficar bem distante da pena do crime consumado, já que o crime não chegou perto de se consumar. Mas imagine agora que a conduta do cidadão chegou muito perto de se consumar. Olha como ela está mais próxima. Como assim, André? Imagine que ele acertou os 5 disparos. A vítima foi levada ao solo. A ambulância chegou ao local e a vítima quase não tinha mais sinais de vida. Por conta do trabalho rápido exercido ali pelo médico, pelos enfermeiros, pelos paramédicos, a vítima foi levada rapidamente para o hospital. E lá no hospital, ela foi submetida a uma cirurgia que acabou salvando a vida dela. Mas foi por um triz, foi quase. Olha a proximidade, ó. Olha a proximidade, ó. Nesse caso, eu vou diminuir a pena do crime tentado. A vítima não morreu, então o crime não se consumou. Nesse caso, eu vou diminuir a pena do crime tentado de 2 terços? Vou me distanciar tanto da pena do crime consumado? Claro que não. Agora, ao contrário, eu vou diminuir o mínimo possível, porque o crime quase se consumou. A tentativa se aproximou e muito da consumação. Sendo assim, eu vou diminuir pouco, porque eu preciso ter uma pena parecida com a pena do crime consumado. Só não pode ser igual, por quê? Porque o crime não se consumou, a vítima foi salva pelos médicos. Percebeu? É assim que acontece. Tá certo? Existem algumas classificações, algumas espécies de tentativa que vocês precisam saber. A primeira delas é a tentativa perfeita. O que é a tentativa perfeita, André? Essa classificação ela se dá quanto ao esgotamento dos meios de execução do crime. Eu gosto de usar o exemplo do crime de homicídio usando arma de fogo. A tentativa perfeita é quando o agente esgota todos os meios que ele possui, todos os meios possíveis que ele possui para chegar ao resultado, mas ainda assim não chega. Porque lembrando, nós estamos diante de uma tentativa. Como assim, André? Revólver, tambor com com capacidade para 6 projéteis, 6 munições. O cara usou 6, atingiu 2, 3, tanto faz, mas usou tudo que tinha. Tentou até arremessar a arma depois, porque não tinha mais munição. Tentativa perfeita, porque esgotou todos os meios. Tranquilo. Quando ele não esgota, André, quando ele não esgota é diferente. Quando não esgota, quando não esgota, aí é diferente. Perdão, aqui deveria ser tentativa imperfeita, viu, gente? Vamos ver aqui, mas vou corrigir. Tentativa perfeita, esgota. Tentativa imperfeita, ele não esgota. Disparou o primeiro, disparou o segundo, disparou o terceiro, faltam 6 munições ainda. Viatura policial militar, ouve o disparo, chega até o local. Ele, para não ser preso ou ser morto, mete o pé do local, vai embora. Esgotou todos os meios? Não esgotou, não esgotou todos os meios. Se ele não esgotou, tentativa o quê? Imperfeita. Tá certo? Classificaçãozinha tranquila.
Quanto ao atingimento do objeto material, o que é objeto material? É a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Como assim, André? Disparei 5 vezes, 3, 4, tanto faz, gotei ou não, agora a classificação é diferente. Eu atingi a vítima. A tentativa é cruenta ou vermelha. Porque eu atingi a vítima. Ó, gosto de usar o exemplo do véu da noiva. O marido, insatisfeito porque a noiva desistiu de casar com ele, atira na noiva. O vestido branco da mulher fica ensanguentado. Tentativa o quê? Vermelha, ensanguentado, ó. Cruenta. Atingiu o vestido da noiva com os disparos. Beleza? Beleza? Já a tentativa branca incruenta, o cara é péssimo de pontaria. Disparou 5, 6, 10 vezes, não acertou nenhuma. O vestido da noiva continua branquinho. Continua alvinho. Ó. Continua incruento. Nesse caso, não atinge, ó. Não atinge a vítima. Tentativa incruenta ou branca. Tá certo? É isso aí. Vamos ao próximo. Gente, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Antes, eu queria falar do intercrimes. Deixa eu voltar aqui para falar um pouco do intercrimes com vocês. Vou pedir licença para que você possa conhecer um instituto chamado, na verdade, ó, Inter, não é Inter não, viu? É Intercrimes mesmo. O Intercrimes é chamado de, é o nome que nós damos ao chamado caminho de crime, caminho do crime. O caminho, melhor dizendo, que o agente percorre até chegar, desde a fase onde ele cogita, ele imagina cometer um crime, até de fato a consumação do delito. Esse intercrimes ele é comumente constituído por 4 etapas. A primeira delas, a cogitação, ou cogitação, que é a fase imaginária. Depois nós temos a preparação. Depois nós temos a execução, o início da fase executória. E por fim nós temos a consumação. Aí vamos ao que importa para fins de prova. Cogitação, fase imaginária. Será que eu posso prender alguém por imaginar, por ter vontade, digamos assim, de matar uma outra pessoa? Se fosse assim, meu querido, se fosse assim, minha querida, nós não teríamos cadeias, presídios suficientes para tanta gente que deveria ser presa. Então essa fase aqui, ó, é impunível. Imagine aí o pandemônio que seria. Preparação. Em regra, ó, em regra, em regra, essa fase é impunível também. Mas muita atenção. Salvo, ó, quando constituir delito autônomo. André, não entendi. Calma que eu vou te explicar. Ó, em regra, se preparar para cometer um crime é uma fase também punível. Ó, o exemplo, você quer roubar um banco e você vai colocar gasolina no carro que você vai usar para levar você e os seus comparsas até o local. O ato de abastecer um veículo é é um ato criminoso? Constitui um delito? Ainda que esse ato seja um ato preparatório para um crime que poderá ou não acontecer? Será que, se essa quadrilha estiver investigada, a delegacia, a polícia já pode realizar a prisão em flagrante quando os indivíduos estiverem ali abastecendo o carro? Se o delegado não tiver conhecimento básico de direito, vai perder um bom bote, vai perder uma boa prisão que ele poderia fazer. Não, tem que esperar, tem que ser o flagrante esperado, tem que ser ação controlada. O ato de abastecer não constitui crime nenhum. Digamos que não há ali interceptação telefônica, não há nada mostrando. Tudo está sendo cogitado, preparado. Dentro dessa preparação ainda não há nenhum crime autônomo. Então essa fase também é impunível. Mas calma. Quando essa preparação constitui um delito autônomo, aí eu posso ter uma punição. Como assim, André? O cara quer roubar um banco, abastecer seu carro, mas adquirir uma arma de fogo sem licença. A aquisição dessa arma de fogo no mercado negro já constitui um crime.
Um crime capitulado no artigo 14 ou 16 da Lei 10.826 do Estatuto de Armamento, a depender se essa arma é de uso permitido ou restrito. É uma pistola, um fuzil? A depender. Então, a aquisição da arma de fogo já constitui um delito autônomo, Com adquirir arma já é um outro delito, é um delito autônomo. Ele pode ser preso por esse delito autônomo, não pelo roubo ao banco, porque não foi iniciada ainda a execução. Mas a preparação aqui, que é adquirir uma arma de fogo, já é um delito. Um outro delito, mas já é um delito que autoriza a prisão, por esse delito da aquisição da arma de fogo, fora dos casos permitidos em lei. Mas não pelo roubo de banco, porque ainda não aconteceu. Percebeu? Então essa é a regra, essa é a exceção para os atos preparatórios, para a preparação. Já quando inicia-se a execução, aí não, agora é valendo. Iniciou a execução, ó, fase punível. Aqui não tem mais boquinha não. Como assim, André? Ó, abasteceu o veículo, chegou, esperou, dormiram o outro dia, o dia do crime, o dia D chegou, chegaram até a localidade e renderam os reféns. Renderam as pessoas que estavam no interior da agência e os funcionários. A execução já foi iniciada, irmão. Agora eu já tenho a possibilidade de se punir esse agente e seus compassos, porque a execução já foi iniciada. Tá certo? Beleza? E aí o que aconteceu? Fizeram lá todo aquele alvoroço, realizaram a subtração dos valores que estavam ali contidos no caixa eletrônico, nos caixas eletrônicos. A consumação. Ó, a consumação acontece quando? Quando você já sabe, ó, inciso primeiro do artigo 14, quando o tipo penal, quando nele é reunido todos os elementos de sua definição legal. Então, realizou a subtração e inverteu a posse, ainda que essa posse não seja mansa, pacífica ou desvigiada, o crime está consumado. Claro que isso aqui é uma fase punível também, né? Percebeu? Como é que acontece? Então, o intercrimes, o caminho do crime, ele acontece, ó, por 4 etapas: cogitação, cogitácio, preparação, execução, consumação, também chamada de meta optata. Beleza? É assim que acontece. Olha, quando a gente for falar, por que eu tive que falar isso aqui antes de falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz? Porque a desistência voluntária, vou até voltar aqui, ó, a desistência voluntária, ela acontece, vou colocar aqui execução, fase executória e consumação. Só pensei aqui 2 etapas do intercrimes, tá bom? Se quiser lembrar das demais, volta o vídeo um pouquinho, você vai ver. Por que eu trouxe? Porque eu tive que estudar o intercrimes primeiro, antes de falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Porque eu preciso te localizar onde é que esses institutos eles vão acontecer. Antes vamos à parte conceitual. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. O agente que desiste de prosseguir na execução de um delito, ele esqueça um pouco nesse momento essa segunda parte, ó. Esqueça agora. Vamos estudar por partes. Esse agente que desiste de prosseguir na execução, ele só responde pelos atos já praticados. Como assim, André? Como assim? Imagine o seguinte, exemplo clássico de manual de direito. O agente saca sua arma com a intenção de matar a vítima. Tem 6 disparos possíveis. Atira o primeiro, não acerta. Atira o segundo, não acerta. O terceiro também não. Tem 3 disparos ainda. Que ele fala? Meu Deus, se eu não acertei, estava em dúvida se eu queria matar mesmo esse cara, é porque não é para ser. Deus não quer isso para minha vida. Ele vai lá, podendo continuar na execução e chegar até a consumação, ainda não esgotada essa fase aqui, ó, essa fase executória, ó, tá aqui ainda, podendo executar, ó, desistência. Ele vai lá e fala: não é para mim, essas 3 munições aqui eu não vou nem tentar, eu sei que não é para mim essa conduta, eu sei que eu não devo matar essa pessoa. Desiste voluntariamente dessa conduta, impedindo que o resultado disso aconteça. Impedindo que o resultado de fato aconteça. Nesse caso, ele só vai responder pelos atos já praticados. André, como assim? Ele não vai responder por tentativa de homicídio, meu querido, minha querida. Ele vai responder, então, somente por eventuais lesões que ele tenha praticado. Ou, no caso aqui, crime de perigo. Expor a vida ou a saúde de outro a perigo. Tá certo?
Beleza? Mas o crime mais grave, o crime de homicídio, ele não vai responder, porque ele desistiu voluntariamente quando ele podia continuar. Então aqui é uma questão de política criminal mesmo. É para beneficiar o cara, é para fazer com que ele não chegue ao fim e ao cabo aquela finalidade mais grave, mais gravosa, a morte. Então ele só vai responder aqui pelo crime de perigo. Percebeu? Se ele tiver acertado um só, podendo acertar um tiro fatal na cabeça para matar, desiste voluntariamente, podendo fazê-lo, só vai responder por lesão corporal, não vai responder pelo crime de homicídio. Percebeu? Então a desistência, ela está aqui entre a execução, a fase executória e a consumação. Tá certo? Tá certo? Tranquilo? Olha que interessante, olha que interessante, ó. Vou até corrigir aqui, gente, ó. A desistência, ela está dentro da execução, porque a execução ela não se finda. A desistência voluntária, ela está dentro da fase executória, mas ela não está após a execução e entre a consumação, por quê? Porque a execução não se finda. Essa é a diferença para a desistência voluntária e arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz que está aqui, ó, entre a execução e a consumação. Vou até colocar, ó, arrependimento eficaz. Como assim, André? Imagine agora que o cara usou as 6 munições. Tudo que ele tinha para conseguir matar a vítima, ele usou. Ou seja, tentativa perfeita, né? Vou até aproveitar o ensejo. Na desistência, a tentativa é imperfeita. Ele não esgota tudo que ele tinha para chegar à consumação. Essa é a correlação entre tentativa imperfeita e desistência. Mas agora, no segundo exemplo, ele fez tudo que ele podia fazer. A tentativa é perfeita, tá certo? A tentativa é perfeita. Só que antes da vítima dar seu último suspiro, ele se arrepende. E de forma eficaz, ele leva aquela vítima ao hospital mais próximo e consegue salvar a vida dela. Perceba, ele até findou a fase executória. Já acabou. Ele usou as 6 munições. Não tem mais execução. Mas não permitiu que a consumação acontecesse, porque ele pegou a vítima e levou a vítima para o hospital. Então, no arrependimento eficaz, a execução ela acaba, mas a consumação ela não chega. Porque se a consumação chegasse, também o cara ia responder pelo crime consumado. Aí não tem boquinha, aí não tem desistência voluntária, aí não tem benefício do arrependimento eficaz. Vai responder pelo crime consumado. Ainda que ele tenha desistido, ainda que ele tenha tido a intenção de se arrepender eficazmente. Se o crime se consumou, não tem benefício, irmão. Vai responder pelo crime consumado. Mas se ele, após a execução, se arrependeu de forma eficaz e evitou a morte, vai ser beneficiado pelo arrependimento eficaz. Nesse caso, você vai responder pelas lesões corporais também. Tá bom? Outro exemplo, um exemplo para fugir dos manuais de direito, para fugir daquilo que você já viu nos outros cursinhos, para entender isso com o professor André Pinheiro, que traz coisa nova. Sacou a sua arma com a intenção de estuprar a vítima. Mandou a vítima tirar a roupa. Mandou a vítima tirar a roupa e a vítima foi lá e tirou a roupa. Quando a vítima tirou a roupa, tinha uma cruz tatuada no braço. Ele lembrou de Cristo. Era desviado. Estava fora da igreja. Mas tinha Cristo no seu coração, na sua essência. E aí, podendo de fato praticar a conjunção carnal, né? Contra ali a vítima, ele decide voluntariamente mandar a vítima colocar a roupa de novo, tá certo? E desiste de cometer o crime de homicídio, de estupro. Vai ser beneficiado pela desistência voluntária também, tá certo? Beleza? Poderia continuar ali no seu intento, poderia realizar a condição carnal, poderia realizar o ato libidinoso, mas decidiu desistir de forma voluntária, mesmo podendo fazê-lo, sendo beneficiado pelo Instituto da Ponte de Ouro da Desistência Voluntária. E qual seria o crime aqui cometido por ele, André? Já que ele vai responder pelos atos já praticados. Vai responder pelo crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Por quê, André? Porque mediante a grave ameaça exercida com arma de fogo, ele fez a vítima tirar a roupa. Ele fez a vítima praticar uma conduta para a qual ela não estava obrigada por lei a fazer. Crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Tá certo? Não tirou a roupa, só ameaçou. Crime de ameaça. Mas o estupro não vai existir por quê? Porque ele desistiu voluntariamente. E agora, muita atenção. Quando a norma fala involuntariamente, ela não fala
Ela não fala em espontaneidade. Não precisa ser espontâneo. Como assim, André? Qual a diferença? Nem sabia que isso tinha diferença. Muita atenção. Quando eu até trouxe exemplos de espontaneidade. O cara viu a cruz ali, enfim, se lembrou dos seus tempos de coral da igreja e decidiu não continuar a sua empreitada criminosa a ponto de chegar à consumação. Foi até espontâneo. Mas não precisa ser necessariamente espontâneo. Se ali, na intenção de matar a vítima, de estuprar a vítima, de subtrair, de cometer um crime de roubo ou furto, passa o pastor da igreja e fala: Meu filho, o que é que você está fazendo aí? Sai daí, essa vida não é para você, não. O inimigo te colocou aí, mas Deus tem um plano para sua vida. O que é que ele faz? Ouvindo os conselhos do pastor, ele vai lá e desiste voluntariamente, se arrepende de forma eficaz. Vai ser ainda beneficiado por esses dois institutos? Vai ser ainda, porque a norma penal não exige a espontaneidade. Não foi algo de dentro dele. Agora ele ouviu aos conselhos de outra pessoa, do pastor. Ou seja, foi voluntário porque ele decidiu não fazer mais, mas não foi espontâneo porque não saiu de dentro dele. O sentimento de desistir ou de se arrepender não saiu de dentro dele. Saiu da boca, né? Digamos assim, ele foi influenciado pelo pastor que ali passava no momento. Foi voluntário, mas não foi mais espontâneo. Não saiu do seu interior. Ainda assim vai ser beneficiado? Ainda assim vai ser beneficiado, porque a norma não exige a espontaneidade. Você precisa saber disso também. Beleza? Isso é desistência voluntária, isso é arrependimento eficaz. Nós temos também a figura do arrependimento posterior. André, o que seria o arrependimento posterior? O arrependimento posterior é diferente. Aqui, ó, se eu for falar de intercrimes, se eu for falar de execução, se eu for falar de consumação, o arrependimento posterior, ele vai estar aqui, ó, depois da consumação. André, como assim? Meu filho. O arrependimento posterior não vai beneficiar o agente no sentido de livrá-lo do crime consumado. O crime já se consumou, mas ele vai fazer jus a um benefício, uma redução da sua pena. Essa redução da sua pena pode ser de 1 a 2 terços, desde que, vamos lá, vamos à leitura do artigo 16. Nos crimes cometidos, eu vou começar a grifar porque é importante, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Como assim, André? Meu querido, eu estou dizendo a você que o arrependimento posterior poderá ser reconhecido nos seguintes casos. O primeiro requisito para que esse arrependimento posterior possa ser reconhecido é o seguinte: o crime não pode ter envolvido violência ou grave ameaça. Crime de roubo, subtrair para si ou para outro mediante perigo de violência, grave ameaça, coisa alheia móvel. Pode ser beneficiado o agente que consumou o crime de roubo com arrependimento posterior, se ele restituir, reparar a coisa até o recebimento da denúncia? Não, por quê? Porque o crime de roubo envolve violência. Então, o primeiro requisito para que esse arrependimento possa ser reconhecido é que o crime não envolva violência, grave ameaça, crime de furto, tá bom? O segundo requisito é o seguinte: o agente precisa ter restituído ou reparado a coisa. Como assim, André? Imagina o seguinte: crime de furto. O agente subtraiu uma TV, chegou em casa, colocou a TV lá cheia de orgulho na parede. A mulher perguntou: Cara, você não tem dinheiro, como foi que você arranjou essa TV? Ele não mente para a esposa, foi e falou para a esposa: Por subtrair. Furtei da casa do vizinho. A mulher: Meu filho, a gente pode ser pobre quanto. A gente pode ser pobre, pode ser desprovido de recursos materiais e financeiros, mas tem uma coisa que a gente não é ladrão. Vai lá e devolve esse negócio. O cara foi lá, colocou o rabo entre as pernas, obedecendo ali a sua esposa, devolveu a TV. O crime de furto foi consumado? Foi. Ele subtraiu a TV, ele foi até a casa do vizinho, inverteu a posse, pegou aquilo quando o vizinho não estava e levou para sua casa. O crime de furto está consumado. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Só que ele vai ser beneficiado pela redução da pena nesse crime de furto. Por quê? Porque ele cometeu um crime sem violência, grave ameaça, e ele restituiu. Ele está restituindo a TV, está devolvendo ao vizinho, tá bom? Tá certo? Poderia ser a reparação da coisa? Poderia ser a reparação da coisa.
Tá bom? Crime de dano. Destruiu a vidraça do vizinho, porque estava com raiva do barulho que estava acontecendo lá na casa do vizinho. Depois foi lá e reparou, pagou a restituição, a reparação daquele vidro que ele destruiu da casa do vizinho. Nesse caso, ele reparou a coisa que foi destruída por ele. O crime de dano foi consumado? Foi, porque ele quebrou a vidraça. Mas a pena do crime de dano será reduzida de 1 a 2 terços. Beleza? Então perceba como é que acontece. E o terceiro requisito, ó, o terceiro requisito é que essa reparação ou restituição aconteça até, ó, até o recebimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa. Como assim, André? Bom, um pouquinho de direito processual penal. A gente vai precisar recorrer ao direito processual penal para você poder entender isso aqui. Denúncia ou queixa são instrumentos para o início do processo criminal, a depender da natureza da ação. Isso não importa aqui para você. O que eu quero que você saiba é o seguinte: quem denuncia é o Ministério Público. Quem recebe, ou seja, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, ou particular nos casos de ação penal privada. Mas quem recebe essa denúncia ou queixa é o juiz. Então o que acontece? Geralmente o crime é cometido, ele é investigado, o inquérito é concluído, ele é enviado ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, ou o ofendido ajuiza a ação penal privada, e o juiz decide se recebe ou não essa denúncia ou queixa. Se o agente reparou, restituiu a TV, ou reparou a vidraça, ó, até esse período de recebimento da denúncia ou da queixa, ele poderá ser beneficiado com arrependimento posterior, ou seja, com a redução de 1 a 2 terços da sua pena. Se a denúncia já foi aceita, se a queixa já foi aceita e o processo já se iniciou, aí não tem mais arrependimento posterior. Porque um dos requisitos, o terceiro aqui, ó, é que essa reparação ou essa restituição aconteça quando? Até o recebimento. Se ela já foi aceita, o recebimento já passou. Agora não tem mais arrependimento posterior. Então percebeu? Um exemplo para a gente sintetizar tudo isso aqui, o crime de furto. O crime de furto. Ó, o crime de peculato, crime contra a administração pública. O crime de peculato, apropriar-se para si ou para outrem, né, de bens, valores públicos, valendo da sua condição de funcionário público. Nesse caso aqui, o agente está lá trabalhando sua repartição, percebe que tem um computador ali boiando, ele é funcionário que tem acesso àquela sala, vai lá e realiza a subtração, no exercício da sua função, valendo da sua condição, da facilidade que o seu cargo lhe proporciona. Cometeu o crime de peculato. O crime de peculato, primeira pergunta, pode ser se ele realmente, se a primeira pergunta, ele pode ser beneficiado pelo arrependimento posterior? Primeira pergunta, peculato envolve violência, grave ameaça? Não envolve. Então, o primeiro requisito foi atendido. Não envolve violência, grave ameaça. Ele restituiu, chegou em casa, a mulher, a bendita esposa, a mulher sabe edificar lá. O que ela fala? Vai lá, devolve. Ele foi lá e restituiu a TV, o computador que ele tinha levado da repartição pública. Segundo requisito atendido. E fez tudo isso no mesmo dia. Então não teve nem investigação. Não teve nem recebimento da denúncia. Então ele vai ser beneficiado? Vai, porque os 3 requisitos foram atendidos. Vai responder pelo peculato? Vai, porque o peculato aconteceu, o crime foi consumado. Mas vai ter a sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Esse é o arrependimento posterior. De maneira bem fácil, objetiva e sucinta. Você consegue responder tranquilamente sobre esse tema agora. Tá certo? Senhores, finalizamos mais um bloco para não ficar muito extenso. No próximo falaremos de crime impossível. Depois responderemos algumas questões. Tá certo? No mais, forte abraço, tamo junto.